tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando. Promete uma tarde super agradável. Eu tenho certeza que a sua tarde vai ser top, porque a nossa aqui já está. Sabe por quê? Porque você está ligadinho aí do outro lado, por isso eu já vou liberar o telefone. 2578-6000. Quer participar, fazer uma pergunta? Ligue, participe. Você é muito importante para que o programa, assim, seja conduzido à sua maneira. Olha só. Roda de mulheres hoje. Gente, que babado, né? Poderia levar isso aqui para roda de fofoca, né? A reviravolta no caso do mendigo de Brasília. Doutora Adriana Severini, tá? Que é psicóloga especialista em psicologia cognitiva comportamental. Nós vamos falar sobre isso. O doutor Alfredo Scarfe Filho, advogado, vai estar com a gente aqui também, esclarecendo outras dúvidas na área da família, na área criminal. Quer um advogado? Neste momento você tem um dos melhores. É só ligar, 2578-6000. Doutora Lorena Soares, harmonização facial. Todo mundo fica aí hoje em dia, né, preocupado. Tá bom aqui, não tá bom aqui, não gosto disso. A harmonização facial veio para isso, gente. Agrega, melhora, levanta. A gente vai entender um pouquinho como são esses procedimentos minimamente invasivos. Quer participar? O telefone já está liberado. Só vem. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindo. Muito obrigado, uma honra. É toda minha. Doutor, vamos falar um pouquinho da área de família? Você é advogado, eu sei que você é na área criminal. Muito forte, deixo até para você que está em casa se tiver alguma dúvida, né? Nesse sentido. Mudou alguma coisa nossas leis dentro da criminalidade? Olha, as leis penais e processuais, elas têm tido, assim, um aprimoramento, né? Na última legislatura foram aprovadas várias leis novas, porque o que acontece com uma lei... antigas nossas leis, né, exatamente, doutor? é exatamente isso que eu ia falar. A lei, ela não pode... Você não pode ter o legislador emotivo. Né? Aconteceu um fato, muda-se a lei. A gente precisa ver o que está acontecendo na sociedade. Qual que é o comportamento da sociedade, quais são os valores da sociedade. Aí o legislador tem que obviamente, ter a sensibilidade de mudar a lei. Vou te dar um exemplo. Há muito tempo, no Código Penal dos anos 40, você tinha um crime de sedução. Imagina. Crime de sedução? Seduzir uma mulher com falsa promessa de casamento. Você acha que cabe isso hoje? Não. Hoje, uma moça de 14, 16 anos, ela jamais é seduzida, ninguém engana ela mais. Então, essa norma foi, obviamente, abolida do nosso sistema. Da mesma forma, o adultério. O adultério então, não o adultério deixou de ser hoje. crime, era crime, né? Exato. Aí algum homem foi lá e defendeu porque estava saindo muito caro nos bolsos para os homens na hora da separação, porque quando era crime era comprovada a maior parte dos adultérios. Quando chegou em casos famosos, a gente sabe disso. Aí complicou a situação. Aí foram lá, não, mas não é crime. Então, é exatamente isso que eu estou te dizendo. O legislador falou assim, olha, não há cabimento mais. Se há uma facilidade tão grande de você separar, de você se divorciar, por que você punir o adultério? Não podia nem separar, não era? Exato. Então, na verdade, o adultério se tornou um fato menor. O fato maior é o dano moral, que é o que você acabou de dizer. Então, o que influi muito numa separação, num divórcio? E aí, vamos falar, aí é que entra o B.O., aí que você deve pegar o perigo, né? Porque, nossa senhora, vamos falar de separações complicadas, hein? Exato. E o adultério, na separação... O que ele é considerado? Ele é considerado para efeitos, eventualmente, de uma indenização. Ah, é? O juiz acaba relevando isso com relação à pensão. Né? Melhora a pensão? Inclusive, pode melhorar ou piorar ou simplesmente excluir. Não, por exemplo, no caso, se você tiver uma separação e for comprovado o adultério durante o seu relacionamento, tendo filhos, isso pode mudar? Em que sentido? Pode mudar, depende de quem foi o adúltero, né? O homem, claro. Quem foi a vítima, não necessariamente. Não, eu estou perguntando nesse caso, para a gente entender. Nesse caso... Eu vou simplificar para quem está em casa, só entender. Nesse caso, o que acontece? O juiz vai entender que naquele caso concreto, a esposa, né, que foi vítima de adultério, ela, na verdade, ela vai precisar de uma recompensa com relação a isso. Uma recompensa material, uma recompensa moral, uma recompensa, obviamente, de continuidade do mesmo estilo de vida que ela tinha. Então, isso gera uma série de reações. O dano moral, ele gera o seu ressarcimento material para compensá-lo, né? E, obviamente, que essa relação ela é continuativa. Porque pode acontecer fatos, mesmo durante o divórcio e a separação, que mude também uma série de coisas. Mas tem um tempo, por exemplo, o adultério foi há 10 anos atrás, tem um tempo de caducar, como dizem dentro da lei? Não necessariamente, depende do que aconteceu naquele momento, né, da prova, né, como é que aquilo impactou. Então, por exemplo, se você ficou com seu marido e ele praticou adultério há 20 anos,
e nunca mais praticou, você não pode dizer depois de 20 anos, né? Olha, o motivo Vamos lá, da minha minha amiga. separação... Quem praticou há 20 anos vai praticar há 5, vai praticar há 1, o negócio fica meio complicado. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o calor, né? Você tem que provocar a sua reação no momento correto. Pois é, eu vou até te dar uma perguntadinha dentro, né? A nossa convidada não chegou ainda, viu, gente? Porque o pneu do carro dela furou aqui perto. Então, você sabe que eu falo tudo para vocês que acontece, né? Eu comunico tudo. Se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com enxaqueca, se o convidado atrasou alguma coisa, porque ele é ao vivo, né? As pessoas têm que saber. Nesse caso do telefone tocar, a pergunta fica para depois, doutor. Toda vez que o telefone tocar, é alguém de casa querendo falar contigo. Vamos lá. Alô? Oi. Oi, com quem falo? Alô? Oiê. Coitada, essa aí tá com... Pode ligar novamente que a gente fica esperando. Nesse caso do mendigo aqui, desse morador de rua, não vamos usar esse nome mendigo, não, porque eu acho que é pejorativo. Esse morador de rua, nesse momento, deu essa situação toda, porque isso vai esquentar o debate depois. Aí o marido está alegando agora, tem uma junta médica que falou que ela está com um problema psicológico. E por outro lado, o morador de rua está falando tudo que fez com a mulher. Aí eu quero depois saber, dentro da lei, depois que você atender, como é que fica essa situação? Eu acho que isso ainda não vai parar por aí, viu? Isso porque precisa ser apurado, levantou né? agora a história dele. Não era bem morador de rua, não, viu? Era empresário que se deu mal, 185, se não me falha, processo em cima. É complicado. Alô? Oi, alô? Oi, com quem falo? Com a Maria Celeste. Oi, Maria, tudo bom? Tá falando de onde? Eu tô falando de São Paulo, Bem-vinda. da Zona Leste. Você quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. O advogado é todo seu, pode perguntar. Me faz a gentileza. O meu sobrinho, ele estava pagando pensão, o filho dele, até agora, já fez 18 anos. Eu queria saber, eu paro de pagar essa pensão de repente, espero a mulher falar alguma coisa e depois eu entro com processo, ou eu procuro um advogado e paro de pagar? Pode me dar uma rápida orientação, por favor? Olha, é difícil te orientar assim rapidamente, mas eu acho que você tem que consultar o seu advogado, o profissional que está acompanhando você. Se a situação que você está relatando mudou... Posso falar uma coisa? Sim. Vou te falar uma coisa de informação de mulher, que eu recebo vários advogados nessa área específica. Você só pode parar de pagar a pensão agora quando a criança se forma, só quando termina a faculdade, tá? Essa é uma informação... Essa é a maioria dos casos, exatamente. Do caso. Se ele terminou a faculdade, aí é que encerra a obrigatoriedade do pai de pagar pensão. Caso contrário, é melhor você continuar pagando, pegar seu advogado, ver direitinho, porque senão pode vir uma complicação para ela, né? Exato. O que eu entendo é o seguinte, a gente quando opina, e nesse caso ela já tem um profissional Sim. acompanhando, eu gostaria que você relatasse exatamente isso para o seu advogado, porque não é só esse fato que vai pesar. Existem outras coisas que podem, eventualmente, fazer com que você interrompa o pagamento da pensão ou não. Então, isso tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. Eu gostaria que você, justamente, procurasse o seu profissional para que ele te orientasse dessa forma, porque eu não sei como isso tudo veio de lá para cá. Então, eu posso te dar uma opinião agora, como você disse, né? Na maioria dos casos... se estão estudando, tem que terminar. Exato. Na maioria dos casos é isso que você falou. Na dependência econômica, continua-se pagando a pensão. Sim, está com 18, né? É porque Exato. todo mundo pensa que a maioridade penal... Acaba excluindo isso, e não é com verdade. 18. Não é bem assim, né? Exato. Um beijo, querida. Telefone liberado, 2578-6000. E na separação? Como que está a separação hoje? Tem quando entra na união estável, qual a diferença da comunhão parcial de bens, a separação total de bens, para as pessoas entenderem? Olha, a união estável, você pode eventualmente documentá-la, né? Você pode fazer um contrato, né? E o contrato vai fazer as regras entre o casal. Isso é muito importante. Hoje existe isso. Você pode quando estão de comum acordo. Exatamente. E quando não estão, que já viveram 10 anos juntos. Isso. E que um quando entra está no silêncio, aí aplica-se, na verdade, aquela questão da repartição daquilo que foi adquirido durante a união estável. Porque você não tem um combinado rígido, que é o documento.
a escritura pública. Aí você pode entrar com ação de reconhecimento de união estável e de Exatamente. dissolução, se for o caso. Exatamente, é isso aí. Não é ao mesmo Exatamente, tempo? mas se você não tiver a escritura pública, né, que é o contrato entre as partes, aí você vai ter que juntar provas testemunhais, provas documentais. Então, por isso que a gente sempre diz o seguinte, olha, se você está em união estável, né, se você vai fazer um pacto para isso, documente, porque você fica seguro e a outra parte também. Que é mais complicado. Digamos, se uma união estável, se não tiver sido reconhecida, é pior na hora da separação, Exatamente, né? exatamente. Ela se torna meieira e ele se torna meieiro? Então, no silêncio, No silêncio. normalmente sim. Porque, na verdade, conviveram como se casado fossem. Sim. Né? Agora, o que é o pacto antinupcial? Né? Que também É tudo pode ser... estipulado. É estipulado. Então, vamos dizer o seguinte, olha, nós estamos juntos, mas o que você adquirir é seu, A partir de agora, o a que é sua meu é conta meu. bancária é sua, o que eu adquiri é meu, o meu dinheiro é meu, e se a gente eventualmente... Construir juntos. Exatamente. E o que a gente construir junto, a gente nosso. reparte, mas vamos imaginar o seguinte, terminamos o relacionamento, cada um vai para o seu lado, porque é aquilo que está estipulado. Por isso que é bom, né? Tudo é contrato, né? Fica mais Alô? fácil, né? Fica mais Fica fácil, né? Boa tarde, Nani. Boa tarde, com quem falo? Meu nome é Márcio, prazer falar com vocês. Todo meu, querida. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber a respeito de uma situação que eu estou vivendo. Eu cuido da minha mãe, né? Ela atualmente, ela anda com dificuldade de caminhar tudo e eu que cuido dela assim, sozinha. Eu não recebo nada, eu tenho 3 irmãs, tem uma que trabalha, mas ela me ajuda assim quando ela chega do serviço, tudo. Mas eu tenho mais 2 que não ajudam praticamente em nada. Aí eu queria saber se elas têm obrigação, têm direito, quais são os deveres, porque eu tenho uma que realmente nem aparece aqui, né? São eu irmãs. queria saber como fazer nessa situação, porque eu trabalho, não recebo e às vezes ainda sou constrangida, assim, moralmente por elas. Isso é minha obrigação, porque a minha mãe sofreu um acidente por causa de mim, entendeu? Ela levou uma queda na escada, foi um acidente, né? Mas eu fui responsável pelo acidente dela. Então eu queria saber qual atitude que eu poderia estar tomando, né? Assim, eu vou vir para a televisão. Um beijo e obrigada. Um beijo. E aí? Eu entendi. Não entendi muito Ela bem. mora com a mãe, cuida da mãe, Sim. tem mais 2 irmãs, que tem uma que nem vai, nem aparece, não faz nada e não ajuda. Então, todos os cuidados ficou só para ela. Ela trabalha fora e tem que cuidar da mãe. E tem irmãs que não colaboram em nada. Ela quer saber se... Não, é possível, é possível. O que faz? Se entra A com ação? obrigação é de todas É de as todos, filhas, não é? não tenha dúvida. Principalmente se são maiores de idade. Então, eu entendo que você deve procurar um profissional para exatamente notificá-las, né, para justamente para repartição das despesas. Isso precisa ser colocado na mesa. Não pode somente um filho cuidar do pai, obviamente. Se esse filho não pode ir cuidar, paga um cuidador, não é? Sim, exatamente. Mas a repartição das despesas, o mais correto é que as 3 irmãs Sim. fizessem junto, por mais que ela esteja cuidando da mãe. Então, eu entendo que você pode, sim, requerer isso na justiça, ir na defensoria pública, eventualmente, se você não tiver condições de contratar um advogado, e, obviamente, notificar de tudo isso. Fazer saber, né? É importante comunicar oficialmente para não ficar só na conversa de família. Você viu que, além da despesa material, ela falou do tempo, que nenhuma nem vai. Sim. Então, quer dizer, se a pessoa não tem o tempo para ir cuidar, ela pode, então, ajudar a pagar um cuidador, né? Uma Sim. pessoa E a que responsabilidade toda pessoal de quem está cuidando, né? não é? Eu acho que tudo é feito. Doutor, vou colocar o vídeo aqui, porque já que nosso caso era este, né? Sobre o morador de rua, que dá um bafafá, gente. Olha, eu vou falar que essa pauta teria que ser dentro da roda de fofoca, né? Pra gente trazer um fofoqueiro aqui pra gente entender esses babados, porque eu não gosto de me meter na vida de ninguém. Até porque eu acho que vida pessoal é de cada um, entendeu? Então fica muito aquela interrogação. Nossa, o que aconteceu? É um morador de rua? É fetiche? É fantasia? Aconteceu? É surto psicótico? Eu não tenho nada com isso, nem com a vida de ninguém. Vamos ver o vídeo? Ele encontrou, foi isso, né? Encontrou a esposa no carro, o morador. Olha o desespero, gente. O marido, que desespero. O personal trainer, olha isso. A câmera foi gravada por segurança. E a mulher estava dentro do carro. É constrangedor, né? A
polícia afirma que a esposa estava sendo estuprada. Mas não foi isso na época, gente. Depois, quando viram, ninguém é estuprada num carro, né? Levada assim, aberto. Tem que ver se não foi consensual, né? Gente, que difícil, né? Eu sei que ele foi muito espancado, né? Aquela pessoa parada fria ali é a esposa? Ela tá só com a toalha, é isso? Estranho, né? E o marido tá ligando desesperado, né? Acho que ele tá chamando a polícia, né? Polícia Civil investiga o caso. Vou pedir o João para segurar esse vídeo. Nós vamos para o intervalo comercial. A nossa psicóloga chegou, aí depois do intervalo comercial a gente conversa com ela, coloca esse vídeo novamente. Vamos nos meter na vida dos outros aqui. Já que eu tenho um advogado, uma psicóloga, vamos só entender. Na verdade, aqui, nós vamos só entender dentro da lei, para a gente entender o que está acontecendo, por exemplo, se esse espancamento, se foi consensual, se toda essa agressão, o que leva mediante a lei, né? Porque quando depois do intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí.